Senhor. Obrigado. Meus amados irmãos, desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que temos a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero expressar a minha satisfação em poder estar aqui em mais um congresso de homens. Conforme o pastor Nocivaldo disse, estivemos aqui ano passado. Quero agradecer ao pastor Nocivaldo, presidente deste campo, por nos ceder mais uma vez este espaço, esta tribuna, para estar falando da santa, inerrável, poderosa palavra de Deus. Rogo a vossas orações, porque é uma responsabilidade enorme e ainda mais está aqui na igreja de um amigo que é pastor da mesma, mas que também é um exímio pregador da palavra de Deus, um professor, por misericórdia e bondade de Deus. Então, muito obrigado, pastor Nocivaldo, por nos confiar mais uma vez esta oportunidade. Os obreiros aqui na nossa retaguarda, Deus abençoe. Louvar a Deus pelo grupo de senhores do campo. Deus abençoe a liderança deste departamento. E dizer para vocês, vocês estão mais bonitos que o ano passado. Glória a Deus. Ficaram tudo alegre. Deus abençoe vocês. É um prazer estar aqui. Meus queridos irmãos, o texto oficial do congresso, que por sinal já foi lido aqui nesta noite, me permita fazer menção do mesmo novamente. É o texto que está no Apocalipse, capítulo de número 22, e o versículo de número 20, que diz: aquele que dá testemunho destas palavras afirma com toda a certeza: venho rapidamente. Amém. Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Meus irmãos, falar sobre a vinda de Jesus, que é uma doutrina, um assunto bastante ensinado, pregado. Nós vemos que quando nós paramos para falarmos deste tema tão importante para a igreja do Senhor Jesus na terra, a gente percebe ao ler alguns textos que a Bíblia ela é categórica quando afirma desta doutrina, deste assunto, que nos traz esperança cada vez que nós falamos, estudamos, ou lemos algo, ou ouvimos alguém ensinar, alguém pregar sobre este assunto. A gente é despertado pela palavra, pelo ensino, pela ministração da mesma, de maneira que arde em nós, aumenta em nós o desejo de estar com o Senhor, como assim diz a palavra. Nós sabemos por meio da mesma que a igreja ela há de ser arrebatada, e o arrebatamento ele é a maior e também a mais gloriosa promessa daquele crente que é salvo. Será o dia em que o Senhor Jesus ele virá buscar a sua igreja. Quantos aqui têm esta esperança? Então a Bíblia diz para nós que Jesus vem buscar a igreja para levar para si
onde nós estaremos para sempre com Ele, por toda a eternidade. Se nós olharmos os textos, e são muitos, e aqui permita-me citar alguns, e o primeiro deles, Paulo escreve a sua carta a Tito, no capítulo 2, versículo de número 13, e lá o apóstolo descreve o arrebatamento como a bem-aventurança, aliás, a bem-aventurada esperança. E quando nós falamos sobre arrebatamento, nós entendemos, olhando com afinco, com mais dedicação, perceberemos que esta palavra arrebatamento, ela é procedente de um verbo que, traduzido no grego, do grego harpazo, significa tirar com rapidez, de forma inesperada. Então o arrebatamento, ele é a retirada brusca, inesperada e também sobrenatural da igreja deste mundo. Para qual fim? A fim de que seja esta igreja transportada às regiões celestiais. Louvado seja o nome de Jesus. E ali unir-se a igreja eterna e plenamente com o Senhor Jesus Cristo, aquele que prometeu vir buscar esta igreja. Então, olhando a priori esse texto, é claro, é evidente que Jesus, ele vai voltar. E no texto escolhido para o congresso, ele diz: eu venho sem demora, eu venho rapidamente. Aqui nós temos o próprio Jesus prometendo que ele voltaria. Nós temos também, por meio daquilo que nós temos observado e visto, alguns sinais se cumprindo, sinais este da sua gloriosa vinda. Ora, se Jesus disse, e se nós estamos vendo os sinais, só nos resta estarmos atentos, só nos resta estarmos preparados para este grande dia, porque aqui, repito, está a maior esperança da igreja, a maior esperança de um cristão autêntico, de um cristão verdadeiro, é a volta de Cristo. Aí me permita citar outro texto, porque o texto de Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, e o versículo de número 12, a Bíblia diz, Pedro falando na sua carta, que nós devemos aguardar e desejar pelo dia da vinda de Cristo. De fato, todo cristão autêntico, todo cristão verdadeiro, ele deve ansiar por este dia. Deixa eu ver se tem alguém aqui que anseia, aleluia, por este dia. Ele anseia pelo dia em que Jesus arrebatará a sua igreja para estar com ele para sempre. Permita-me citar outra referência bíblica, quando Paulo, ele escreve a Timóteo no capítulo de número 4, na sua segunda carta, versículo de número 8, ele diz que Jesus virá para os que amam a sua volta. Aleluia! Jesus virá para aqueles que amam a sua volta. Você está preparado para a vinda, para a volta de Cristo? Nós estamos preparados para a volta de Cristo? Nesta noite nós queremos falar sobre este tema, sobre a volta de Cristo. A vinda do Senhor, ela é referida 1845 vezes em toda a Bíblia, sendo 1040
527 no Antigo Testamento, 318 no Novo Testamento. Quando eu olho a Bíblia, eu percebo que a vinda de Jesus, ela foi predita primeiro pelos profetas do Antigo Testamento. Eu olho a Bíblia em Joel capítulo 3, versículo 14, eu vejo a Bíblia dizendo: porque o dia do Senhor está perto. Aleluia. Quando eu olho João capítulo de número 14, versículo 3, eu vejo que foi predita pelo próprio Jesus. O que diz lá, pastor Gleito? A Bíblia diz: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Mas espera aí, qual é o propósito da vinda de Jesus? Primeiro, levar a sua amada igreja para as regiões celestiais, levar a igreja para o céu. Permita-me ainda, João capítulo de número 14, aleluia, e o versículo de número 3, ele diz: eu vou preparar lugar, virei outra vez para mim mesmo, para quando, melhor, para onde eu estiver. Estou repetindo o texto: onde eu estiver, vós estejais também. Mas no versículo 18 ele diz assim: não vos deixarei órfãos, eu voltarei, aleluia, para vós. Só quem tem esta esperança e pode levantar a mão para o céu, adore a Ele nesta noite. Aleluia. Aleluia. A vinda de Jesus, ela foi predita tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo também que os textos dizem, as Sagradas Escrituras revelam que esta vinda, ela está próxima. Eu olho para a carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, e o versículo de número 37, eu vejo a Bíblia dizendo: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Jesus, ele afirma, ele reafirma a promessa do arrebatamento em muitos textos do Antigo, melhor, do Novo Testamento, especialmente ali no sermão profético de Mateus, capítulo 24. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz que ele virá num piscar de olhos, como ladrão, sem aviso prévio. Por isso, repito, Hebreus 10, 37, em outra versão diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem não vai demorar, aleluia, não vai tardar, mas virá. Não gosto de fazer muito isso, mas como tem muita gente aqui hoje, e muita gente crente, salva, liberta, que vai para o céu, diga para alguém que está do seu lado assim: ele vem e não vai demorar. Só quem acredita e pode adorar. Ele vem e não vai demorar. A carta de Tiago, no capítulo de número 5, versículo de número 8, a Bíblia diz: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11, a Bíblia diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua
coroa. Apocalipse capítulo 22, versículo 7, a Bíblia diz: eis que cedo veio, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, versículo 12, a Bíblia diz: eis que cedo veio, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 20, aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo veio, amém, ora vem Senhor Jesus. Oh, glória! Ele está na casa, Ele está neste lugar. Aquele que prometeu é fiel. Pode adorar a Ele nesta noite. Pode sentir a presença dEle aqui nesta noite. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Eu sinto Ele aqui neste recinto. Oh, aleluia, aleluia. Mas quando a gente olha os textos sagrados, a gente percebe também que a vinda de Jesus, ela será surpreendente. A vinda de Jesus é chamada súbita e também inesperada. Duas figuras na Bíblia que Jesus empregou para exemplificar a rapidez e a imprevisão da sua vinda foi o ladrão e também o relâmpago. A figura do ladrão eu vejo em Mateus 24, Lucas 12, Apocalipse 3. Deixa eu citar Apocalipse 3:3, porque ela diz: portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te, porquanto se não estiveres vigilante, virei como um ladrão e tu não sabereis em que hora virei contra ti. Paulo e Pedro também usam a figura do ladrão. Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 2, ele diz: pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Aleluia! O ladrão dos tempos bíblicos, ele agia com muita rapidez, levava só o melhor e deixava o pior. Ele não levava tudo que encontrava no momento, nem avisava a hora que viria. Ele agia quando ninguém imaginava e atacava quando a escuridão era maior. Quando Jesus disse: eis que venho como o ladrão, Apocalipse 16, versículo 15, o sentido aqui é: eis que venho como vem o ladrão, como está detalhado aqui acima. Aleluia! Ele vem de surpresa, ele não vai avisar. Então esteja preparada a igreja, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Quem acredita para adorar a Ele? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Mas a Bíblia também fala da figura do relâmpago. Mateus 24, 27, Lucas 17, 24. Mateus 24, 27 diz: pois da mesma maneira como o relâmpago parte do oriente e brilha até o ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Aleluia! No Antigo Testamento o relâmpago estava relacionado aos juízos divinos, mas em um Novo Testamento encontramos relâmpago como símbolo de advertência e de acontecimento repetindo. Lucas 17, 24. Tão inesperado como o relâmpago será a vinda do Filho do Homem. Portanto, sua vinda será inesperada como um soberano que retorna para proceder à prestação de contas da administração dos seus servos, conforme lá em Mateus capítulo 24, versículo 45 ao 51, ou súbita como foi a chegada do dilúvio. Mateus capítulo 24, versículo 36. Jesus vai voltar, quem acredita? Jesus vai voltar, quem acredita? No momento em que ninguém espera, Ele chegará. Oh,
Aleluia. Mas aí possa ser que apareça alguém, ou pessoas como na época do apóstolo Pedro, quando lá na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 3, ele disse: antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. E o texto diz: eles proclamarão o que aconteceu com a promessa da sua vinda. Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua desde o princípio da criação. Está tendo muita gente questionando: Jesus ainda não voltou. A igreja está pregando, tá, mas como nos dias de Pedro, há os escarnecedores. Mas deixa-me te dizer, o tempo de Deus não é meu tempo, o tempo de Deus não é seu tempo, o tempo de Deus não é o nosso tempo, o relógio de Deus é diferente do nosso. E a Bíblia diz: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que para o homem parece demorado, para Deus está dentro do seu plano perfeito. Quem acredita no plano perfeito de Deus, está dentro do plano perfeito de Deus. Agora olhe para cá, precisamos ter cuidado, porque a Bíblia diz que será como foi nos dias de Noé. Qual é a referência, pastor Gleito? É Mateus capítulo 24, versículo 38, 39, 42, 44. Será como nos dias de Noé, onde compravam, vendiam, casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. A vinda de Jesus também será assim. Aleluia. O que o texto diz? Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí o 42 e 44 de Mateus 24 diz: vigiai, pois. Vigiai por quê? A Bíblia mesmo e o mesmo versículo responde: porque não sabemos. Aleluia. Porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E o texto diz: por isso estáis apercebidos. Por quê? Porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E Cristo declara que esta vinda ocorrerá inesperadamente. Igreja de Jesus, preparemos-nos para encontrar com nosso Deus. Esteja atento, esteja atenta, esteja vigilante, porque Jesus está às portas. Deixa eu ver ainda se tem alguém acordado no culto para dar um glória aí e dizer: eu creio, ora, vem Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus é bom. Mas quando a gente vai para a palavra, a gente vai descobrir também que a vinda de Jesus vai pegar muito cristão despreparado. Aí a gente precisa ir para Mateus capítulo 25, porque lá no versículo 1 ao 13 vai nos falar da parábola das 10 virgens. E o texto diz no versículo 10: mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. Diga assim comigo: chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram. Diga comigo: entraram. Só entra quem está preparado. Só entra quem estiver preparada.
Pois elas entraram porque estavam preparadas, entraram com ele para o banquete de núpcias. Diga-se comigo, e a porta foi fechada. Versículo 11: mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, abre a porta para nós. Versículo 12: contudo ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Nessa parábola aqui, contada por Jesus, eram 10 virgens, que representa a igreja. Aí Jesus pega aqui a figura de um casamento para falar-nos algo interessantíssimo aqui. Aí quando a gente dá uma olhadinha, que a gente estuda um pouquinho da cultura, da época, segundo a cultura judaica, nos dias de Jesus, mesmo com o casamento marcado, a hora em que o noivo compareceria para buscar a noiva na casa do pai dela, não era agendada. O Senhor Jesus igualmente prometeu voltar, mencionando os sinais da sua vinda, mas disse que daquele dia e hora ninguém sabe, ninguém sabia. E aí, para a gente entender melhor esse texto, é preciso conhecer conhecer a questão histórico-cultural do casamento nos dias de Jesus. Aí o rapaz que se interessava na moça, ele vinha com seu pai e redigia um contrato de noivado, e no contrato deveria constar o preço que o noivo estava disposto a pagar pela noiva. E depois disto ele ia preparar lugar para depois vir buscá-la, e esta deveria aguardar o seu noivo, sempre usando um véu como sinal do compromisso com o noivo. E ela era conhecida como a consagrada, a comparada por alto preço. Ele passava um tempo preparando, quando tudo estava pronto ele voltava para levá-la. Era comum vir à noite, por isso a importância das lâmpadas acesas. E aí eu pergunto, isso é aplicável à igreja? Sim, é aplicável a nós, a igreja, porque Jesus veio da terra, aliás, veio do céu à terra e fez um contrato de noivado com a igreja. E o preço deste contrato não foi sangue de bode, não foi sangue de carneiro, não foi sangue de galinha preta, foi o sangue precioso de Jesus. Deixa eu ver só os lavados e redimidos por este sangue. Adore a Ele nesta noite. O preço foi sangue. A noiva tem que ter compromisso com o noivo que foi preparar lugar. Nós estamos aguardando. Quem está aguardando, diga: eu estou. Estamos compromissados com Ele, e Ele virá para nos buscar. Embora todas fossem virgens, metade não estava preparada para a vinda do noivo. Não há de se escandalizar, admirado até que a gente pode ficar, inconformado também, mas é verdade que muitas pessoas que hoje estão dentro das igrejas, infelizmente não vão subir no arrebatamento da igreja, porque suas lâmpadas estão apagadas. Está faltando azeite. Azeite é símbolo do Espírito Santo. Está faltando. Mas eu vim aqui pregar para uma igreja que tem azeite. Quer ver? Desse lado aqui tem, desse outro lado aqui tem, aqui na tribuna também tem. Tem azeite e lamparina acesa, aguardando o noivo, porque Ele vem.
Lamparina acesa, lamparina acesa, lamparina acesa. Aleluia, 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 aleluia. E a advertência de Cristo aqui, amada igreja, é de sempre estarmos espiritualmente prontos para a sua vinda repentina. Aleluia. Saia deste culto hoje preparado, aleluia, com a sua fé renovada, esta esperança renovada, porque Ele pode voltar depois do culto. Mateus 24, 46, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar ser vindo assim. Esteja preparado, porque Ele vem. Porque Ele vem. Porque Ele vem. Mais forte, porque Ele vem. Aleluia. Eis que venho sem demora. Aleluia. 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 Leva canto da maçã e canta. Aleluia. Aleluia. Parado que de canto da maçã e de da maçã e canta. Mas quando eu olho mais um pouquinho da Bíblia, eu percebo também que a vinda de Jesus será para buscar uma igreja irrepreensível. Sim, permita-me citar mais uma referência paulina. Ele escreve na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Ele diz assim: que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Destaque aqui para a palavra irrepreensível. Aleluia. A palavra que no seu sentido original, o irrepreensível é sem culpa, sem falta, inocente, irrepreensível, que não pode ser acusado de falta. Olha que coisa interessante, a palavra aqui significa isso. Logo, Paulo está falando assim para nós, que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito sejam mantidos, preservados, irrepreensíveis até terminar o congresso. Não, até a vinda de Jesus. Até a vinda de Jesus. Enquanto Ele não vem, irrepreensível. Enquanto Ele não vem, inculpável. Enquanto Ele não vem, santificação. Porque Ele vem. Agora a noiva, a igreja, precisa estar atenta para o compromisso que foi feito. Compromisso da noiva é com a santidade. A noiva de Cristo, ela deve viver neste mundo até a volta de Jesus, de forma, primeiro, gloriosa, segundo, sem mácula, terceiro, sem ruga, quarto, nem coisa semelhante. Mas aí, Efésios capítulo 5, versículo 27, diz: mas santa e irrepreensível. E aí o texto diz: e para apresentar
fala a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. É assim que a igreja tem que se apresentar e será apresentada. Então a gente entende que para ser arrebatada, eu preciso viver uma vida de santidade. Sim, santidade é uma condição para ser arrebatado. Hebreus 12:14, a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Este termo santidade aqui nas Escrituras, ela tem dois sentidos. Um é a separação do mal e do pecado, porque o termo no original de santificação para santificação é separação. Então a igreja, ela é separada do mundo e do pecado lá fora. A igreja, ela não se mistura, a igreja, ela não se corrompe, a igreja, ela não se vende, porque ela tem que se apresentar santa ao Senhor. Cadê os santos para adorar a Ele? Cadê os santos? Cadê os santos para levantar sua mão para o céu? Aleluia, aleluia, santo, aleluia. Santidade é a separação do mal e do pecado, mas também é a dedicação ao serviço do reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Diz mais: sede santos em toda a vossa maneira de viver. E a gente, amados irmãos, precisamos viver em santidade. Se nós desejamos ser arrebatados para encontrar com Jesus nas nuvens, nós precisamos viver uma vida de santidade. O texto lido diz que devemos conservar todo o nosso espírito, alma e corpo irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Aleluia. E aqueles que querem realmente encontrar-se com Jesus precisam se santificar. Aleluia. Completamente dos desejos da carne e dos prazeres deste mundo, para fazer parte da igreja gloriosa. Quem quer fazer parte, quem já faz, melhor dizendo, e quer permanecer fazendo parte, aleluia, de uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, irrepreensível e santa. Eu faço parte. Deixa eu ver se tem mais alguém comigo. Eu faço parte. Eu quero subir no arrebatamento. Eu quero subir no arrebatamento. Eu quero subir no arrebatamento. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a presença dele aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. A volta de Cristo tem que ser nossa maior esperança. Nós temos que cantar o hino 300 da harpa. Tem igreja aí fora que não canta mais, está esquecendo, porque ela diz: nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis, o Rei dos Reis, o Rei dos Reis vem nos buscar. Só quem tem essa esperança adora, glorifica. Quem pode ficar de pé, por gentileza, fique adorando a Ele, glorificando a Ele, se alegrando nesta noite, sendo renovado nesta noite. Renove a esperança da volta de Cristo, renove a esperança do arrebatamento. Que possamos a cada dia pedir para Deus que nos ajude a nos desprendermos deste mundo e buscarmos como prioridade se santificar, aguardando e desejando a volta de Cristo. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele.
quando a última trombeta tocar, Deus, através do Espírito Santo, ressuscitará os mortos em Cristo e transformará os santos vivos, levando todos ao encontro do Senhor nas alturas. O Espírito Santo já vivifica os nossos corpos mortais agora, mas os fará em plenitude, noutra dimensão, no arrebatamento da igreja. Quem crê, quem tem esta esperança, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só quem pode vem cantar Jesus, Maranata canta. Ele vem, ele vem. Eis que cedo veio. Ora vem Senhor Jesus. Ele está voltando, ele está voltando. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. Ele vem, ele vem. Aquele que vem, aquele que vem, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores voltará. Seja renovada essa esperança nesta noite. Receba a alegria do céu hoje. Seja renovado hoje. Seja renovada hoje. Recebe ânimo. Recebe ânimo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Toda igreja, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Glorifica o nome dele nessa noite. Aleluia. Tem alguém nesta noite? A banda vai continuar aqui solando, cantando, mas me permita só uma pausa aqui. Há alguém entre nós, amigos do Evangelho, você que não tem convicção da sua salvação, está aqui hoje, deseja entregar sua vida a Cristo. Tem alguém nesta noite? Dê um sinal com a sua mão. Você que quer fazer este pacto, esta aliança, tem uma mão levantada ali, está entregando a sua vida a Cristo. Aleluia. Está aceitando Ele como Salvador da sua vida. A igreja adora a festa no céu quando um pecador se arrepende. Há mais alguém nesta noite? Onde está a segunda pessoa que quer entregar a sua vida a Cristo? Jesus está voltando. Eis que em breve Ele vem. Pode ser hoje, pode ser depois do culto. Saia do seu lugar, venha para Cristo, Ele te chama. Onde está a segunda pessoa? Tem mais alguém para Jesus? Oh, aleluia. Venha, Ele te chama, Ele te convida. Aleluia.